Mãe babaca fica furiosa porque salvei a vida do filho dela e pediu para me prenderem. Nunca pensei que estaria postando aqui, mas isso aconteceu recentemente, há uma semana. Estou quase terminando o ensino médio e tenho um emprego no supermercado. Empacotando itens, abastecendo produtos, etc. Mas estou ainda abalado e decidi que este lugar seria um bom local para compartilhar minha experiência. Neste dia, estava chovendo bastante, então quase não havia pessoas na loja, e eu estava arrumando os produtos que estavam fora do lugar. Estava relaxando, já que quase não tinha nada para fazer. De repente, aparece uma MB, mãe babaca, e seu FB, filho babaca, entrando na loja, e não dou muita atenção à mulher porque ela tem aquele corte de cabelo típico das pessoas que querem falar com o gerente. Já estava um pouco desconfiado dessa mulher, então tento cuidar das minhas coisas e fazer meu trabalho. Ela me vê e revira os olhos, resmungando algo sobre adolescentes preguiçosos, mesmo eu tendo um emprego? Mas enfim, ela me pergunta de forma rude, sem nem dizer por favor ou qualquer coisa do tipo, onde ficam as bebidas. Eu digo a ela em qual corredor estão, e ela exclama bem alto, com licença, você vai me levar até lá ou não? Me leve lá agora ou falarei com o gerente. É para isso que você é pago. Eu apenas aceno com a cabeça e não digo nada. Então a levo até onde estão as bebidas e ela não agradece nem nada, apenas resmunga e me empurra. Enquanto estou arrumando algumas coisas que caíram no chão, não muito longe dali, vejo o filho babaca escalando a prateleira onde estão as bebidas. Com licença. Acabamos de passar o pano no chão, então está escorregadio, e além disso, seu filho não pode estar subindo ali. Pode cair ou se machucar, digo isso o mais educadamente possível, não quero me meter em encrenca por causa de uma criança. Sabe como é, estou me candidatando para a faculdade, e ter um registro ruim não vai me ajudar em nada. Ela me lança um olhar maldoso e responde de forma ríspida, e não me diga como criar meu filho. Cuide da sua própria vida. O filho dela ainda está escalando a prateleira onde fica o álcool, e fico cada vez mais ansiosa só de olhar para essa criança. Então, enquanto a mãe está ocupada, vou até ele e peço, ei, você poderia descer, por favor? Você pode se machucar. Ele começa a gritar por sua mãe, e ela vem correndo como uma vaca enfurecida. Ela pergunta se ele está bem e se eu o machuquei, e ele diz a ela não está me deixando brincar. Ela começa a gritar comigo e me insultar, me chamando de idiota e coisas do tipo. Ela me ameaça dizendo que conhece o gerente e vai fazer com que eu seja demitida. Ela me manda se ferrar e continua comprando vinho enquanto seu filho está escalando aquela prateleira, e sinto um pressentimento ruim quando vejo pular com força e tudo começa a tremer. Eu corro e derrubo esse garoto no chão para afastá-lo, e bem nesse momento todas as bebidas caem no chão. Há vinho vermelho por todos os lados, já que era na seção de vinhos, e vejo que estou gravemente cortada. O garoto está chorando, provavelmente porque eu o empurrei, e a mãe vem correndo e começa a gritar como um banshee. Essa adolescente estúpido tentou matar meu filho. E eu digo a ela que literalmente salvei a vida do filho dela, já que ele poderia ter sido esmagado ou gravemente ferido pelos cacos de vidro. Minha coxa está ferida, pois também foi cortada, e ela segura meu braço, cravando as unhas, você não vai a lugar nenhum. Vou encarregar você e chamar a polícia. Acho que quero chorar porque estou perdendo sangue e ela está segurando meu braço com força. A polícia chega e estou prestes a ser levada sob custódia enquanto a mãe babaca me observa com uma expressão de superioridade, quando o gerente aparece correndo. Explico tudo a ele, já que ele me conhece desde a escola primária e sabe que não sou de causar problemas. Ele me diz que tem tudo gravado nas câmeras e sinto um alívio quase choroso. A mãe babaca parece ficar um pouco pálida, mas ainda insiste em me processar e processar a loja, exigindo que eu seja presa por agressão ao seu filho. A polícia revisa tudo e até uma testemunha ocular que viu e ouviu tudo dá seu depoimento. O gerente e a polícia afirmam que fiz a coisa certa e dizem que posso processar a mãe babaca porque ela machucou gravemente meu braço. Ela continua furiosa e agora está ameaçando os policiais, então ela é levada e presa. O filho é pego por quem eu presumo ser o pai dele, e eu sou levado ao hospital para tratar os fragmentos de vidro em minha perna. Se eu estou tão ferida por alguns pedaços de vidro, não consigo imaginar o que teria acontecido se a criança ainda estivesse lá escalando. Acho que não conseguiria me perdoar se o deixasse se machucar. Edição, obrigado pelo ouro e prata, estranho. Também para aqueles que estão perguntando se estou processando, sim. Primeiro, ela me machucou bastante, a forma como segurou deixou algumas marcas e um hematoma, e o gerente também está processando porque ela causou mais de $5.000 em danos ao quebrar muitas bebidas caras.
Edição 2, e muitas pessoas estão perguntando por que a polícia acreditou na mãe babaca e não em mim. Eles não estavam me prendendo, mas me acompanhando para outro local para me interrogar, já que a mãe babaca continuava interrompendo e gritando. Eu basicamente temia o pior, já que não havia testemunhas, eu achava, e uma parte de nossa loja tem um ponto cego sem câmeras. Felizmente, havia uma câmera e uma testemunha. Edição 3, uau, obrigado pelo platina. Edição 4, obrigado por outro ouro, uau. O gerente estava em seu escritório, eu acredito, já que era um dia tranquilo e não havia muitas pessoas. A polícia chegou primeiro porque a mãe babaca o chamou e disse que eu agredi seu filho quando o empurrei para o lado, e talvez ele tivesse um hematoma, mas não estava realmente machucado. Está gostando do vídeo? Me ajude na meta dos 1 milhão de inscritos, inscreva-se, deixe o seu like e comente. Voltando ao relato. Comentários. Você fez uma coisa boa, mas decidiu apresentar queixa? Espero que sim, aquela louca merece. Sim. Eu e o gerente estamos apresentando queixa. Ela também causou muitos danos acima de $5.000. Foi um pouco do vinho chique que tínhamos que estava danificado. Nem todos os heróis usam capas. Você salvou uma vida e suportou o tormento de uma mulher perturbada. Parabéns, você é melhor que a maioria das pessoas. Espero que você se recupere logo, você merece. Tenho certeza de que se você fosse alguém perigoso, a criança não estaria mais ali no momento. Mas duvido que a mãe tenha percebido isso. Filho babaca rouba meu turbante de toalha molhada e a mãe dele enlouquece quando percebe que sou assistente social. Certo, isso aconteceu cerca de 5 anos atrás, quando eu estava trabalhando como assistente social recém-formada. Eu sei, podem me linchar, mas não faço mais isso, foi um pesadelo. Amanhã tinha sido difícil e resumindo a história, eu tinha sido cuspida e vomitada. Como prática padrão, eu mantinha um conjunto de roupas extras no meu carro para usar no tribunal, então eu tinha algo para trocar, mas me sentia muito nojenta e queria tomar um banho. Então tirei um almoço antecipado e fui para a academia perto do escritório para tomar um banho e trocar de roupa. Tomei banho, saí e enrolei o cabelo em uma toalha na cabeça e fui voltar para os armários. A área de troca de roupas estava vazia, exceto por uma criança, um menino de uns 8 ou 9 anos. Era um pouco estranho ele estar sozinho, mas imaginei que a mãe dele devia estar na única cabine ocupada, então não dei muita importância. Sorri para ele, como um gesto de reconhecimento, e fui até meu armário pegar minhas coisas para trocar de roupa. Nesse momento, o menino, a filho babaca, olhou para mim, apontou para minha toalha na cabeça e disse: "O que é isso?" É uma toalha enrolada, bem legal, né? Ela fica melhor na cabeça do que uma toalha normal. Filho babaca, legal. E começou a esticar a mão em direção à minha cabeça. Com licença, o que você está fazendo? Filho babaca, só quero ver. Não, estou usando, desculpe. Nessa fase da minha vida, eu estava acostumada com crianças sendo um pouco inadequadas, e era meu trabalho garantir que elas entendessem, mas não esperava isso aqui. Ele ficou um pouco irritado, mas voltou para o telefone da mãe, suponho. Eu me visto rapidamente e pego minhas coisas para ir até o espelho e tirar a toalha da cabeça para secar meu cabelo com o secador. Eu balanço o cabelo para secá-lo e percebo que essa criança se aproxima do espelho e depois sai novamente. Não dou importância e termino de secar o cabelo, desligo o secador, estico a mão para pegar minha toalha, e ela não está lá. Eu sei o que ele fez, viro rapidamente e olho para ele, e ele fica vermelho, mas continua fixamente olhando para o celular para me ignorar. Estou tentando manter a calma, mas caramba, fui cuspida, vomitada e agora alguém roubou minha toalha da cabeça? Eu volto até lá e faço minha melhor voz de já chega dessa palhaçada e digo: por favor, devolva a toalha. Agora. Ele continua me ignorando, então repito: por favor, devolva a toalha. Agora. Ele está ficando vermelho, se recusa a olhar para mim e murmura algo como eu não peguei. Nesse ponto, eu já estou cansada disso tudo, então vou até a única cabine ocupada e bato na porta: com licença, esse é seu filho aqui fora? Mãe babaca abre a porta e me olha completamente irritada. Mãe babaca, o que você quer? Esse é o seu filho? Ele pegou minha toalha da cabeça, eu pedi para ele devolver, mas ele não está devolvendo. Por favor, peça a ele para devolver, e eu não vou informar a equipe da academia. Mãe babaca, que diabos é uma toalha da cabeça? Eu começo a explicar, mas filho babaca diz: é uma toalha de cabelo que fica melhor na cabeça do que uma toalha normal.
Nós dois olhamos para ele, e ela diz, ok, então o que você quer? Eu quero minha toalha da cabeça de volta, por favor. Mãe babaca, bem, ele não simplesmente pegaria algo, obviamente você apenas perdeu. Você não deveria sair por aí acusando as pessoas porque perde suas coisas. Ficando irritada, bem, ele não terá problema em esvaziar a mochila então. Se ele tiver, pode simplesmente devolver, e se eu estiver enganada, vou me desculpar. Mãe babaca olha para filho babaca e é óbvio para qualquer um que ele está mentindo, mas ela apenas diz: Mãe babaca, e não seja estúpida, eu não vou deixar você vasculhar as coisas dele como se ele fosse algum tipo de ladrão. Olhe para você, está importunando um menininho em um vestiário. Eu respiro fundo para tentar impedir meus olhos de fazerem uma volta completa, e digo, eu não estou pedindo para tocar em nada. Estou pedindo para você olhar na mochila dele em busca da minha toalha. E isso é tudo. Se você não está disposta, vou procurar a equipe e pedir que eles resolvam isso. Eu sei que é apenas uma maldita toalha da cabeça, mas roubo é roubo, e ela é rosa e fofa, então não vou deixar ninguém ficar com ela. Mãe babaca, e então agora você está me ameaçando? Eu reconheço uma discussão circular quando ouço uma, então vou até a porta, me inclino para fora e chamo alguém para resolver isso. Entra o cara da academia, o instrutor. Instrutor, o que está acontecendo? Ele olha entre nós três e a criança volta a encarar o telefone, enquanto mãe babaca se coloca entre o instrutor e filho babaca. Mãe babaca, essa louca está importunando meu filho e tentando vasculhar a mochila dele. Ela precisa ser expulsa. Ela. E isso não é o que aconteceu. O filho dela pegou minha toalha da cabeça, e eu gostaria que ela fosse devolvida. Eu continuo olhando para a criança, e o instrutor diz, ok, então o que aconteceu, cara? Você pegou a toalha? Filho babaca murmura algo sobre como eu devo ter perdido, e mãe babaca entra na conversa dizendo: Mãe babaca, viu? Ele não pegou, ele está tão traumatizado que mal consegue dizer alguma coisa. Então ela se abaixa e abraça o filho, dizendo que tudo vai ficar bem e que ela não vai deixar eu sair impune de forma bem dramática. Eu olho para o instrutor e explico todo o acontecimento, e ele diz, ok, então, por que não verificamos a mochila dele? Filho babaca começa a chorar dramaticamente e mãe babaca começa a reclamar sobre como isso é assédio. O instrutor parece desconfortável e diz, essa é literalmente a única maneira que eu consigo resolver isso. Mãe babaca então se levanta e tenta me empurrar, mas eu não me movo e o espaço é pequeno, então ela falha. Ela começa a xingar e empurra a mochila da criança na direção do instrutor, dizendo: Mãe babaca, está bem. Verifique. Ele não pegou, e quando você não encontrar, eu quero que ela seja expulsa. Você se desculpa e chama o gerente. Filho babaca começa a berrar. O instrutor obviamente encontra a toalha turba rosa e molhada na bolsa. Ele pega e fica só olhando para ela. Filho babaca começa a chorar ainda mais e tenta pegá-la, mas o instrutor a mantém fora do alcance. Instrutor, incerto, então, e isso é seu? Sim, obrigado. Eu enfio a cobiçada toalha turba na minha bolsa e pego as chaves do carro e meu crachá de identificação. Enquanto coloco o crachá no pescoço, algo clicou claramente na mente da mãe babaca, aquele é um crachá de assistente social. Ela puxa o braço do filho babaca, arranca a bolsa das mãos do instrutor, e eu me afasto para deixá-la passar. O instrutor parece muito confuso e eu explico que ela deve ter ficado envergonhada porque seu filho roubou minha toalha turba. Mas eu sabia que ela estava em pânico porque percebeu qual era a minha profissão e que o filho dela estava matando aula para roubar toalhas turba rosa molhadas. Obrigado por chegar até aqui. Assista a mais vídeos clicando em uma das opções na tela. Até a próxima!